Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui mais uma vez ao B2 Cursos Jurídicos, professor Sérgio Brito na área. Vamos dar continuidade aí no nosso curso do Estatuto, né? A lei orgânica, para ser mais exato, da Polícia Civil da Bahia, a lei 11.370 de 2009. Pessoal, paramos no artigo 52, na videoaula anterior, vimos lá as atribuições do investigador de polícia, do escrivão de polícia, do delegado de polícia. Vamos dar continuidade ainda no campo aí de atribuições. Só vou fazer um destaque aqui, que esses artigos 53, 54, 55 e 56 da lei, nós vamos dar alguns exemplos de atribuições, vamos falar lá da atribuição do perito técnico criminal, do perito criminal, do perito médico, o médico legista, né? E também do perito odonto legal, tá certo? Então nós vamos dar aqui alguns exemplos, porque, pessoal, esses artigos, eu acredito, como é uma prova para investigador, escrivão e delegado, logicamente que a banca tem tendência a cobrar ali as atribuições desses cargos, tá? Mas a gente, para não ficar em branco, a gente vai falar um pouco sobre atribuições desses 4 cargos. Vamos lá na tela comigo para a gente começar, pessoal? Olha só, lá no artigo 53, esse artigo vai tratar das atribuições privativas do perito técnico, né, do perito técnico de Polícia Civil. Lembrar que, em termos de perícia, nós temos 4 cargos. O perito técnico, o perito criminal, tá certo? E nós temos também os dois seguintes, que é o perito médico legista, e também o perito odonto legal. Desculpe aí, pessoal, estou tossindo um pouquinho, mas a gente vai conseguir gravar aqui. Esse perito médico legal, médico legista e o perito odonto legal. Então, veja, no artigo 53, tomar uma aguinha aqui, nós temos as atribuições do perito técnico de Polícia Civil. Lembrando que todos os cargos da Polícia Civil exigem o nível superior para ingresso, tá? Olha só, exemplos de atribuições desse perito técnico. Atuar subordinado ao perito criminal, ao perito médico legista e ao perito odonto legal. Então, ele está numa situação de hierarquia inferior em relação a esses 3 aqui. Então, ele tem que atuar de forma subordinada ao perito criminal, ao perito médico legista e ao perito odonto legal, na execução de exames e perícias, tá? Executar tarefas de apoio, então tarefas de apoio à realização de perícias é o perito técnico que faz, né, esse apoio, seja de apuração de perícias em infrações penal ou perícias de laboratório. Ele também vai exercer as atividades na área de papiloscopia, né? Ali na área de identificação de pessoas. Papiloscopista, né? Ele é que vai fazer esse papel, o perito técnico de Polícia Civil. Questão de identificação, vem impressão digital, né? Toda essa área dele. Executar trabalhos fotográficos, então trabalhos fotográficos também ele que faz. Estou colocando aqui alguns incisos importantes que eu considerei. 1, o 2, o 3 e o 9. Executar trabalhos fotográficos ou serviço de identificação civil e criminal e também retrato falado. Ele que elabora aí o chamado retrato falado, né, quando tem um crime. Então, são alguns exemplos que eu coloquei para vocês. No artigo 54, nós temos as atribuições privativas do cargo de perito criminal, né? Exemplos: realizar perícia na área de criminalística, ele que realiza, em locais de infração penal e outras perícias especiais solicitadas por autoridade. Normalmente quem solicita essas perícias é o delegado, né, da Polícia Civil. Ele também realiza perícias e identificação de veículos, então identificação de veículos e elaboração de laudos. Obviamente toda perícia vai ter um laudo referente à identificação de veículos, realização de perícias, como ele é um perito criminal. Na verdade, esse perito criminal existe várias áreas. Tem um perito criminal da área contábil, tem um perito criminal da área de química, por exemplo, determinar uma substância, se ela é uma droga ou não, fazer um exame de laboratório, tudo isso é uma perícia feita pelo perito criminal de polícia, tá? Planejar, dirigir, coordenar, supervisionar e fiscalizar as atividades periciais e administrativas do Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia. Então, existe, pessoal, no âmbito da perícia, um órgão aí que nós temos, no âmbito da Bahia, é esse Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia. Esse departamento é que estão lotados todos esses 4 cargos que nós estamos falando aqui. Perito técnico, já falamos das atribuições dele como exemplos, tá? Lembrando que são exemplos.
Agora falamos do perito criminal. Então tem vários peritos criminais da área contábil, da área de engenharia, da área de química, né? Então, dependendo da situação, nós teremos ali da área de farmácia, por exemplo. Farmácia e química normalmente entram juntos. Então, veja, o que nós estamos fazendo aqui, pessoal, com vocês? Estamos falando aqueles pontos desses artigos que eu considero mais importantes. Para efeito de prova, o que eu acho que tem cheiro de prova? Né? Tem ali indício de questão de prova. As atribuições da aula passada que nós falamos. Só que por desencargo eu tenho que falar para você. Né? Numa prova de delegado, de investigador de polícia e de escrivão, logicamente que a banca tende a pegar as atribuições desses cargos. Então, para estudar com mais afinco esses artigos que nós falamos na videoaula anterior. Se você não assistiu às videoaulas anteriores, é importante que você passe, porque é uma sequência. Nós estamos vendo uma lei aqui no seu conjunto, então é uma sequência. Aquilo que nós já explicamos atrás, vamos só mencionar aqui, para a gente não ficar muito repetitivo. Vamos agora avançar para o artigo 55 e 56. Olha só, pessoal, o artigo 55, ele vai tratar do perito médico legista, que eu até já tinha marcado para vocês ali, né, anteriormente, que são os 4 cargos aí de perícia que nós temos. O perito médico legista, que tem que ser formado em medicina, que nós vimos na videoaula anterior, ele tem como atribuições, olha, exemplos, realizar exames periciais na área de tanatologia, proceder à exumação e perícia na área da medicina legal, então, por exemplo, a exumação de um corpo para verificar quais são as causas daquela morte, né? A exumação. Realizar exames periciais de radiologia, anatomopatologia. A medicina tem uns nomes complicados assim mesmo. Sexologia, psiquiatria, antropologia, embriaguez, né? Verificar se o sujeito estava embriagado ou não naquele momento. Então, ele que faz esses exames. Traumatologia, né? Se teve algum trauma. Quando fala aquele exame de corpo de delito na pessoa, para verificar, né, se sofreu um trauma, então ele vai fazer toda essa análise. O perito médico legista. Toxicologia, né, se a pessoa estava ou não com droga ali no sangue. Imunologia, infortunística e outras afins, né, visando a prova. Então, ele tem, basicamente, aí essas atribuições de realizar perícias nessas áreas que nós falamos aqui, áreas da medicina, né? 56, veja que são exemplos, mais uma vez, trata das atribuições privativas do cargo de perito odonto legal. Esse tem que ser privativo, né? Um cargo privativo de quem tem o curso em odontologia, de odontologia. Exemplos que eu coloquei: realizar a perícia no âmbito da odontologia legal, lógico que é ele que faz, que ele é o especialista. Realizar a perícia antropológica no âmbito da odontologia legal. Realizar perícias em próteses dentárias, aparelhos ortodônticos, artefatos ou quaisquer vestígios correlatos que tenham interesse odonto legal. Ele, por exemplo, pessoal, descobrir, por exemplo, a identificação de uma pessoa, encontrar um corpo e tem ali a identificação. Lógico que hoje tem o DNA, que é muito mais avançado, mas pode essa identificação ser feita antes de fazer o DNA, às vezes, por uma questão da análise da arcada dentária, né? Então, identificação, tem uns históricos ali de radiografia dentária, eles fazem ali uma comparativa e conseguem identificar as pessoas, né? Aquelas vítimas, né? Então, realizar a perícia em próteses dentárias, aparelhos ortodônticos, né? Realizar perícias, inclusive em marcas de mordidas no vivo ou no morto. Vamos supor que o sujeito tinha lá marca de mordida, eles conseguem identificar, ou no anteparo inanimado, o cara mordeu lá o travesseiro, mordeu algum objeto, então se ficar ali a marca da mordida, ele pode, a partir, né, de exames técnicos aí da área, identificar. Então, são atribuições privativas desse cargo perito odonto legal. Só para a gente lembrar uma coisa em relação ao videoaula anterior, que nós temos, né, lá cargos que nós já estudamos. Nós estudamos o delegado, estudamos o escrivão, o investigador de polícia, e agora nós temos esses 4 cargos, né? E lembra que, em termos de hierarquia, que nós falamos para vocês, que o delegado, perito criminal, perito médico, legista, perito odonto legal, eles estão num patamar acima dos demais, né? Aí depois você começa o perito, o escrivão, o investigador, estão naquele patamar de hierarquia que nós vimos na aula passada. Aquele artigo é um artigo muito importante, né? Fechando aí a relação entre esses cargos. Cada um tem as suas atribuições, que nós acabamos de ver. Vamos agora, na sequência, falar mais um pouco sobre os assuntos da sua prova. Olha só, pessoal, regime de trabalho, né? Qual o regime de trabalho
dos cargos da carreira da Polícia Civil. Veja, esse regime de trabalho não está expresso na lei orgânica. Eles deixaram para o regulamento. Veja só, o regime de trabalho do servidor, ocupantes dos cargos da carreira de delegado de polícia e das demais carreiras da Polícia Civil do Estado da Bahia serão estabelecidos em regulamento. Então, o regulamento vai estabelecer os horários. Olha, se vai ser 12 por 36, se vai ser 24 por 72, se vai ser o dia todo. Então, lógico que tem várias escalas aí no trabalho policial, né? Porque é um trabalho que não para, né? Ele não tem interrupção, então tem que ter escalas. E, logicamente, que esse regime de trabalho será fixado em regulamento, que é um ato do decreto, do decreto do governador. Tá? O regulamento é um ato chamado um decreto, por meio do decreto do governador. Vamos lá, prerrogativas, né? Logicamente que os cargos, né, os agentes policiais, para que eles possam exercer a sua atividade de forma independente, de forma adequada, eles têm que ter algumas prerrogativas, né? E a lei trouxe no seu artigo 58 estas prerrogativas. Professor, o que são prerrogativas? Olha, prerrogativas são atribuições conferidas a determinadas pessoas, agentes públicos, para que eles possam exercer ali o seu trabalho da maneira mais adequada, né? Sem ali interferência de terceiros, sem interferência política, por aí vai. A ideia é essa, é que tem prerrogativas para que eles possam exercer o seu trabalho da melhor maneira possível. Vamos lá na tela para a gente ver quais são as prerrogativas no artigo 58. Olha só, pessoal, os integrantes dos cargos da carreira de delegado de polícia e das demais carreiras da Polícia Civil do Estado da Bahia, no exercício da função, então veja que essas atribuições, essas prerrogativas, elas são conferidas para o exercício das funções, né, e não lá quando ele estiver de férias, num evento particular, não. Isso é questão do exercício das funções, da sua função. Goza das seguintes prerrogativas, dentre outras, né? Não, lógico que não é um rol aí taxativo, é um rol exemplificativo, porque outras poderão existir, né, em lei. Uso das insígnias. Insígnias são o quê? Os símbolos, né? Os símbolos ali da polícia, as vestes, né? Os uniformes e documentos de identidade funcional, conforme modelos oficiais. Então, é uma prerrogativa do policial usar o distintivo, né? Ali, o símbolo da Polícia Civil, as vestes, né? A roupa ali com identificação, os documentos, a carteira funcional, né? A identidade funcional também, aquela carteira bonita, né? Que abre ali, identificando o delegado e tal, com brasão, né? Então, é uma prerrogativa ter ali o seu documento, sua carteira funcional. Tem livre acesso em locais públicos ou particulares sujeitos à fiscalização da polícia. Então, eles podem entrar, por exemplo, olha só, pode entrar no estádio de futebol, pode entrar no cinema, pode entrar num determinado estabelecimento onde a polícia investiga, por exemplo, nós vimos teatros, cinemas, né? É lógico, pessoal, que aqui não tem aquela famosa carteirada, o sujeito nem está trabalhando e dá uma carteirada para entrar. Isso é totalmente errado. Nós estamos dizendo aqui uma situação em que ele está exercendo a sua função, ele vai ter o livre acesso, ele está investigando alguma coisa, o sujeito, por exemplo, que ele está investigando, entrou no cinema, ele ali, né, está seguindo o cara, quer fazer alguma verificação ali, ele pode ingressar ali, obviamente, sem necessidade, vai pagar a entrada, não, ele tem ali o livre acesso. Agora, lembrando que tem que estar no exercício da função, tá bom? Ele vai entrar no hotel, por exemplo, tem livre acesso, beleza? Vamos lá. Ingresso e trânsito livre. Então, ele tem ingresso e trânsito livre em locais, peguei a canetinha aqui, em locais de acesso público. Então, tem ingresso e trânsito livre. Tem direito de ser recolhido em razão, ou prerrogativa ou direito de ser recolhido em razão de flagrante delito ou decisão judicial provisória em dependência da Corregedoria da Polícia Civil. Então, olha só, vamos supor que tem um policial, seja um escrivão, seja um investigador, seja um delegado que foi preso em flagrante ou em decisão judicial provisória, uma prisão cautelar, por exemplo. Ele vai ficar recolhido aonde? Nas dependências da Corregedoria da Polícia. Isso é porque é uma cautelar, medida cautelar antes do julgamento da condenação definitiva. Agora, se ele foi condenado, na hipótese de sentença penal transitada e julgado, se ele foi condenado, teve uma sentença que foi transitada e julgado, o tribunal confirmou, não teve mais recurso, aí ele vai ser preso, né, num presídio, mas terá um isolamento
dos presos comuns. Imagina se o sujeito for preso junto, né, junto com os presos comuns, o que pode acontecer? Na certa, vai haver ali toda uma repulsa dos presos, então, dos demais presos comuns. Então, ele, veja, tanto tem o direito, em caso de flagrante delito, ou em caso de uma pena provisória, uma prisão provisória, desculpa, decretada pelo juiz, eles vão ficar recolhidos lá na corregedoria, né? Nas dependências da corregedoria de polícia. Agora, houve a condenação definitiva, transitou em julgado, vai para o presídio, mas vai ficar num local isolado dos presos comuns. Se lá não tiver um local, eles vão ter que arrumar um lugar para ele cumprir essa pena. Ele não pode ficar lá numa ala comum com os demais presos. Então, é um direito, uma prerrogativa que tem aí, lógico, pessoal, isso é uma questão de dignidade. Imagina se ele é jogado junto com os demais presos, aí descobrir que aquele sujeito é uma autoridade policial. Aí o bicho pega, né? Então, por isso é que tem essa previsão. Prioridade em qualquer serviço de transporte, então eles podem ingressar em qualquer serviço de transporte e de comunicação, público-privado, quando tiver em diligência policial. Tem porte de arma, né? Porte livre de arma de fogo, seja na ativa ou na inatividade. Então, o aposentado, muito importante, o aposentado também tem ali o porte livre de arma, um servidor policial aposentado tem o porte de arma também, mesmo ali não estando mais em exercício da sua atividade, tá bom? Ainda, pessoal, dentro do artigo 58, tem lá no parágrafo 1º o seguinte: a carteira de identidade funcional, aquela carteira poderosa, né, que o sujeito ali abre, tem um brasão e tal, além de identificar, né, identifica o sujeito para ele ingressar nos lugares, essa carteira do servidor, indicada nesse artigo, inerente ao exercício da função policial, isso é muito importante, consignará, ou seja, ela contém a descrição dessas prerrogativas, constantes os incisos 2, 3, 4 e 6. Vamos marcar, ou seja, na própria carteira funcional, vamos lá voltar, já vai ter lá o 2, né? Vai estar o 2, perdi lá. O 3, o 4 e o 6. 2, 3, ou seja, vai ter lá o 4, calma aí, vamos marcar, depois a gente já vai ver. E o 6. O 6 está aqui. Então, veja, nessa carteira já vai constar isso, porte livre de arma de fogo, né? Já vai constar direito de ser recolhido em razão de flagrante delito, tem que constar isso aqui também, ou em caso de condenação, transitado em julgado, recolhido isolado dos presos comuns, ingresso e trânsito livre em locais de acesso, livre acesso em locais públicos ou particulares sujeito a... Então, esses 4 incisos aqui, eles já vão estar onde? Na própria descrição, estão lá para todo mundo ver, para todo mundo saber, na carteira funcional, tá bom? Aquela carteira que em alguns lugares é vermelha, em preta, depende do lugar. Aí a cor, eu já não sei como é que é a da Polícia Civil da Bahia, mas cada local tem a sua carteira de identidade funcional, que é, inclusive, pessoal, esse modelo, ele é o delegado da Geral de Polícia Civil, olha só. Fica atribuída ao delegado-geral da Polícia Civil a competência para estabelecer ou modificar os modelos de identidade funcional, de distintivos, insígnias e outros elementos de identificação da Polícia Civil do Estado da Bahia e de seus servidores, mediante a aprovação do Conselho Superior de Polícia. Então, digamos assim, o delegado-geral, ele vai dizer como é que vão ser os modelos, tal, mas essa decisão dele tem que ser aprovada pelo Conselho Superior de Polícia. Mais uma vez, importante que você retorne às aulas anteriores, porque lá nós falamos muito sobre esse Conselho Superior de Polícia. Logo no início, na nossa primeira videoaula, nós falamos das competências de cada um dos órgãos, né? O órgão da cúpula aí, da Polícia Civil, vimos todos aqueles órgãos, né? São vários órgãos, importante que você assista a primeira videoaula para você verificar lá essa questão. E lá, dentro desses órgãos, está justamente o Conselho Superior. Então, em termos de carteira funcional, como é que acontece? O delegado-geral, ele propõe uma modificação ali, na carteira funcional, por exemplo, ou em algum símbolo, algum distintivo da polícia, e esse conselho tem que aprovar, o Conselho Superior de Polícia tem que aprovar para que seja efetivado na prática essa alteração. Beleza, pessoal? Lá na tela comigo, o artigo agora é o 59. O 59 vai tratar de quê? Do delegado da Polícia Civil. Porque o delegado de Polícia Civil, além dessas atribuições que nós já vimos, eles têm mais 2 atribuições importantes. Olha só, o delegado, atribuições não, prerrogativas, né? Estamos falando aqui de prerrogativas, são situações que lhe são asseguradas, garantidas, para que ele possa exercer
a sua função da melhor maneira possível, sem interferência, né? Sem questão aí de obstáculos pelas demais pessoas, demais servidores, tá? Então, por isso que eles têm prerrogativas. E garantias também, imagina, ser preso junto com os presos comuns. Então, ele tem que ter essa garantia, essa prerrogativa de que ele não vai ser preso junto com os presos comuns. Se for uma prisão em flagrante, ele vai ficar recolhido nas dependências da Corregedoria de Polícia. Então, isso são prerrogativas. O delegado da Polícia Civil, no exercício de sua função, tem ainda as seguintes prerrogativas: ser preso somente mediante ordem escrita da autoridade judiciária competente ou em razão de flagrante delito. Então, só pode ser preso de duas formas: ou por uma ordem escrita da autoridade judiciária, do juiz, ou então em flagrante delito. Caso em que a autoridade respectiva fará imediatamente a comunicação ao delegado geral. Então, houve uma prisão de um delegado de Polícia Civil, tem que haver a comunicação imediata ao delegado geral, tá bom? Então, isso é uma situação de uma prerrogativa que ele tem. Então, foi preso, flagrante delito ou por ordem judicial, tem que ter a comunicação ao delegado geral. Solicitar a entidades públicas ou privadas informações, isso é outra prerrogativa que o delegado geral da Polícia tem, o delegado da Polícia tem. Solicitar a entidades públicas ou privadas informações, dados cadastrais, objetos, papéis, documentos, exames e perícias necessários à instrução de inquérito policial e demais procedimentos legais, assinalando, ou seja, dando um prazo, né, dando prazo para a sua apresentação, obedecidos os limites temporais da legislação. Então, aqui nós temos uma situação em que o delegado pode requerer uma perícia, pode requerer um documento. Eu só chamo atenção aqui, pessoal, nesse item, que tem que ser observado, por exemplo, se aquele documento está resguardado pelo sigilo fiscal, por exemplo. Ele requerer um documento na Receita Federal, a Receita não vai informar, porque nós temos ali sabemos que há ali o sigilo fiscal. Então, quando há o sigilo fiscal, o sigilo bancário, por exemplo, só por ordem judicial. Então, ele vai ter que fazer um pedido, uma representação ao juiz, aquele inquérito, né, que está ali, analisando aquela situação, que vai determinar aquela medida. Agora, se não houver questão de sigilo, direito ao sigilo, o delegado pode requerer qualquer documento, seja uma entidade pública, uma entidade privada, e aquela entidade é obrigada a oferecer. Então, a única situação em que não vai ocorrer o oferecimento por um pedido direto do delegado é quando há um sigilo, por exemplo, sigilo fiscal, sigilo bancário, que aí existe uma ordem judicial autorizando para que seja entregue esses documentos, tá bom? Vamos seguir, então, a leitura que tem que ser feita. Lógico, numa prova vai cair como está aí, tá bom? Vai cair como está aí. Normalmente a prova eles pedem a lei seca, mas chamando a atenção para vocês que se houver a questão aí do sigilo, né, não poderá ser fornecido diretamente ao delegado sem autorização judicial. Vamos lá, preceitos éticos, né? Ética tem a ver com o quê? Com probidade, com lealdade com as instituições, né? Então, quais são os preceitos éticos? São, na verdade, aqui se você olhar, uma aguinha aqui de novo, esse artigo 60, ele vai trazer basicamente conselhos, né? Se você olhar assim, olha, atuar, preservar a ordem, então você vai ver que são coisas aí do dia a dia, não tem muito mistério nesse artigo, tá? Mas são situações éticas, ou seja, preceitos éticos. O servidor policial civil, qualquer dos cargos que nós vimos, eles têm que observar esses preceitos éticos aqui. Estão na lei, né? A partir do momento que estão na lei, na verdade, preceitos éticos são aqueles preceitos de moralidade, de probidade, mas eles estão na lei, a partir do momento que eles passam a estar na lei, eles acabam sendo preceitos de ser observados como ordem legal. Olha só, servir à sociedade como obrigação principal. Esse artigo tem cara de prova, tá? É um artigo que tem cara de prova. Então, servir à sociedade como obrigação fundamental, preservar a ordem, repelindo a violência, então eles têm aí o preceito ético de preservar a ordem, promover, respeitar e fazer respeitar os direitos e garantias fundamentais, obviamente, né? Como agente público, deve respeitar os direitos e garantias fundamentais, adotar como princípio fundamental o companheirismo. Então, o companheirismo é um princípio fundamental aí da Polícia Civil Baiana e a união, tá? Tanto o companheirismo como a união. Tanto que eles atuam sempre em conjunto, né? O policial normalmente é uma equipe, não é um sujeito só atuando.
respeitar a dignidade da pessoa sujeita ao processo investigatório. Então, tem que respeitar ali a dignidade da pessoa que está respondendo, né, aquele inquérito, a pessoa está ali indiciada. Então, respeitar a dignidade da pessoa, lógico, fazendo as investigações devidas. Pautar as ações pela verdade e responsabilidade, com fundamentos na ética do serviço policial. Adotar medidas preventivas contra perturbações da ordem pública, ainda que fora do serviço ou quando solicitado. Então, essas medidas preventivas, porque o policial é policial o quê? 24 horas, né? Ele não deixa de ser policial em nenhum momento. Então, por isso é que ele tem que adotar medidas preventivas, inclusive fora de serviço, né? Por isso é que, por quê? Fora do serviço ele tem que adotar as medidas necessárias contra a perturbação? Sim, porque o policial é policial 24 horas por dia. Então, mesmo que ele esteja fora de serviço, ele tem que adotar essas medidas preventivas, né? Ou, quando solicitado, adotando as providências que se fizerem necessárias. A observar os princípios de competências e atribuições dos órgãos e dos seus dirigentes. Então, nós falamos as atribuições de cada um dos órgãos, falamos das atribuições também dos cargos. Então, ele tem que observar esses princípios, né, de competências e atribuições. Exercer as atribuições policiais com o quê? Probidade, discrição, né? Sem aquela coisa de ficar publicando ali todos os atos no Instagram. De vez em quando eles pegam os casos ali nos policiais que publicam até as operações. Isso é um problema, né, pessoal? Para a polícia. Então, exercer as atribuições policiais com probidade, com discrição, com moderação, né? Observando os princípios de quê? Da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e também do interesse público. Veja que não tem publicidade aqui, por quê? Porque muitos dos atos da polícia, às vezes, eles ficam ali sob sigilo, investigação sigilosa, então a publicidade não entrou aqui na história. Legalidade, moralidade, impessoalidade e interesse público. São aí os preceitos éticos, tá? Pessoal, olha só, esse artigo 60 é um artigo importante, né? Então, ali, na verdade, sim. Eu falo que leitura, normalmente, você lê 1, 2, 3 vezes ali, rapidamente, já deu para guardar, né? Porque são situações lógicas, né? O problema é estudar aqueles artigos que uma coisa foge da lógica. Esse artigo é totalmente lógico, né? A questão da dignidade, companheirismo, a união, a questão de impedir, né, ali, tomar medidas preventivas contra a perturbação da ordem pública. Isso é importante saber que mesmo fora do serviço ele tem que fazer, porque o policial é policial 24 horas por dia, tá bom? Então, lendo. Na verdade, a nossa ideia aqui é facilitar para você a leitura dos artigos, né? Porque quem não está acostumado a ler uma lei seca, o cara pega e fica meio travado. Nós estamos aqui facilitando o entendimento. Não tem como a gente fugir muito do que está no artigo. Nós lemos o artigo, fazemos uma interpretação para você, para facilitar o seu entendimento, ok? E marcando aquelas pistas, né, que tem cara de prova. Isso aí vem da experiência dos concursos que eu já fiz mais de 8 concursos, já fiz mais de 10, né, me passei em 7, 8 concursos. Então, a gente tem uma experiência, tem uma bagagem aí adquirida ao longo desses anos. Então, a ideia é essa, ok? Vamos lá para a tela para a gente dar continuidade? Pessoal, agora vamos falar do artigo 61, né? Requisitos para ingresso, também é um artigo que tem cara de prova, né? Quais são os requisitos para ingressar na carreira, em algum dos cargos ali da carreira policial? Veja só, artigo 61, são requisitos para o ingresso nas carreiras de delegado de polícia e das demais carreiras da Polícia Civil, além dos previstos na Constituição, né, que tem lá os requisitos, e na Constituição Federal, na Constituição do Estado da Bahia, no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia. Nós temos aqui ser brasileiro, tem que ser brasileiro. Só pode ser policial quem é brasileiro, nato ou naturalizado. Tá? Estrangeiro não pode ocupar nenhum cargo da Polícia Civil. Ainda bem, né? Já pensou, concorrência estrangeira? Ter no mínimo o quê? 18 anos de idade. Então, a idade mínima para ingresso, ter 18 anos de idade. Estar regular com o serviço militar obrigatório. Você tem que estar em dia com o serviço militar obrigatório. Na verdade, esses requisitos aqui, pessoal, são requisitos até comuns na Lei 8.112, quando você lê o Estatuto dos Servidores Públicos Civis também. Então, ser eleitor e achar-se em gozo dos direitos políticos. Então, estar em gozo dos direitos políticos, estar em dia com a justiça eleitoral, vamos dizer assim, né? Em gozo dos direitos políticos, também é um requisito para ingresso
nos cargos aí das carreiras da Polícia Civil. Possuir idoneidade moral, comprovada pela inexistência de antecedentes criminais, atestadas por certidões negativas expedidas por órgãos policiais e judiciais estaduais e federais. Pessoal, tanto que no concurso público há uma etapa, né, que é a investigação, né, do sujeito, a fase ali de investigação, para verificar se o sujeito tem idoneidade moral, se ele tem respondeu por algum crime, se ele está respondendo por alguma situação na Justiça Federal, na Justiça Estadual, então tem que possuir idoneidade moral e é comprovada pela inexistência de antecedentes, o cara não pode ter antecedentes criminais, também por certidões negativas. Normalmente, quando você passa num concurso e vai ser, né, na etapa de investigação aí, você tem que apresentar um monte de certidões. Essas certidões negativas, certidão que você não tem lá processo na Justiça Estadual, na Justiça Federal, certidões policiais, então tem uma série de certidões que devem ser apresentadas, tudo isso para demonstrar essa idoneidade moral, ok? Beleza? Seguindo lá comigo. Olha só, pessoal, não ter sido punido com pena de demissão. Então, se ele já ocupou um cargo público, foi demitido com pena de demissão, aplicada por entidade integrante da administração pública, direta ou indireta, tanto faz, tá? Se for direta ou indireta, seja ela federal, estadual ou municipal. Então, o sujeito, por exemplo, era funcionário do Banco do Brasil. Ora, o Banco do Brasil é uma entidade federal, da administração indireta federal, mais precisamente uma sociedade de economia mista. Ele foi demitido do Banco do Brasil. Ora, ele não pode ingressar nos cargos aqui da Polícia Civil, porque, olha, não ter sido punido com pena de demissão em qualquer dessas entidades da administração direta ou indireta, seja federal, estadual ou municipal. Ter aptidão física e mental, né? Aí vocês devem já ter ouvido falar daquele curso, né? Daquela teste de aptidão física, o TAF, né? O teste de aptidão física, ele é realizado nessas carreiras e também a aptidão mental, por meio ali do psicotécnico, né? Essa aptidão física vai ser feita lá no teste de aptidão física e o mental, né? Aí você tem lá a corrida, tem lá a natação, né? Vocês já devem estar se preparando aí, porque quando você vai fazer um curso desse, você já deve fazer uma academia, já para se preparar para isso. Não deixa para a hora que saiu o seu nome lá na lista não, viu, pessoal? Não dá tempo. Edital, mental, é a questão do psicotécnico, né? Vou simplificar aqui. Aptidão física e mental, comprovada mediante exames médicos, testes físicos e exames psicológicos, né? Na forma prevista em edital. Então, importante isso, o sujeito vai ter que se submeter a um teste físico, né? O chamado TAF, teste de aptidão física, onde ele vai ali correr não sei quantos quilômetros em tanto tempo, vai nadar, vai ter que fazer barra, não sei se é barra ou se é barra, aí vai depender de cada órgão. Normalmente é corrida, natação e as barras ou flexão, depende da situação, tá? Mas é importante, eu sempre falo com meus alunos da área policial, para que eles estudem, mas também se preparem fisicamente, porque eu conheço, infelizmente, casos que o sujeito passou na prova escrita, mas ficou porque demorou muito para começar o treinamento, às vezes estava muito tempo parado e não deu tempo, não deu para ficar ali, digamos, com a forma física boa para passar nessa prova. Então, isso é importante nesse teste, né? Que é uma prova, né? Então, é importante você já ter isso em mente. Para fazer o concurso policial, não deixe o lado físico relaxado, porque isso pode fazer uma diferença. E, infelizmente, né, a pessoa perde e aí não tem jeito, cara. Recurso provavelmente não vai dar certo, tá? Então, é um alerta que eu faço. Olha só, possuir escolaridade ou formação profissional exigida, né, logicamente, tem que ter o grau de escolaridade. E no caso dos cargos da Polícia Civil da Bahia, todos são com nível superior, né? Lógico, se for médico legista, ele vai ter que ser formado em medicina. Se for médico odontolegal, tem que ser formado em odontologia. Se for um perito criminal da área química, tem que ser formado em alguma área afim ali da química, ou engenharia química, ou química, né? Então, ele tem que possuir escolaridade e formação profissional exigida. Ser habilitado em concurso público, lógico, nós estamos falando de cargos efetivos, né? Que pode ser de provas ou de provas e títulos na forma prescrita em edital. Então, e ser aprovado no curso de formação. Pessoal, depois que passa na fase da prova escrita, TAF e tal, psicotécnico, tem o curso de formação. Esse curso de formação também faz parte do concurso, digamos assim, que ele tem que passar nesse curso de formação para que depois ele seja nomeado. Então, a aprovação em concurso público em classificação superior ao número de vagas, tem lá 100 vagas.
ele passou no número 101. Ora, não garante o candidato o direito à matrícula no curso de formação. Então, vai depender ali. Hoje em dia, eles chamam, né? Faz uma chamada, depois faz outra. Mas, teoricamente, pela norma, se passou fora o número de vagas, ele não teria direito a fazer o curso de formação. Lógico que os editais hoje estão abrindo mais possibilidades de chamadas. Então, acaba que o sujeito passou ali, excedente, ele vai, além do número de vagas, ele de alguma forma fica ali assegurando um tempinho, ele vai ser chamado. Mas, nos termos da lei, não passou no número de vagas, passou fora do número de vagas, ele não terá assegurado o direito de se matricular no curso de formação. Né? Para ingresso nas carreiras de investigador de polícia civil e perito técnico de polícia, além dos requisitos previstos nesse artigo, será exigido ao candidato a carteira de habilitação, né, CNH, a válida, da categoria B. Sabe por quê, pessoal? Porque nós vimos lá nas atribuições do investigador de polícia que ele é que dirige a viatura. Né? E também lá nas atribuições a gente não chegou a falar aqui, mas dentro das atribuições do técnico de polícia, do perito técnico de polícia, né? Que está subordinado aos demais peritos lá que nós vimos, ele que dirige a viatura. Tá? Então, por isso é que esses dois aqui eles têm que ter CNH, categoria B, porque quando eles forem ingressar, eles é que vão dirigir. Ok, pessoal? Então, isso é muito importante que você tenha isso aí em mente para que na sua prova você vai bem. Né? Pessoal, o que eu aconselho a vocês? Nossa videoaula, a gente está falando aqui dos termos da lei, se dá aquela leitura, acompanhe o que a gente está falando, da forma de interpretação que eu considero a mais correta, logicamente pode ter outras interpretações, pessoal. Ninguém aqui é dono da verdade, mas em termos de provas dessa matéria, o que normalmente cai é texto da lei, tá? Eu estou procurando aqui traduzir para vocês. Pessoal, vamos parar por aqui, já temos aí um tempo, já excedeu um pouco o nosso tempo. Na próxima videoaula nós daremos sequência a essa lei orgânica da Polícia Civil Baiana, ok? Pessoal, até a próxima, fiquem com Deus, ok? E espero contar com vocês nas próximas aulas. Abraço, tchau! Deixar aí os nossos contatos, viu, pessoal?